Muita gente acredita que entender a economia é coisa de especialistas, que só quem estudou anos em universidades ou trabalha no mercado financeiro tem condições de compreender. Mas a verdade é justamente o contrário. A economia foi feita para ser simples, porque ela já está presente em cada salário recebido, em cada preço que sobe no mercado e em cada decisão de como economizar ou gastar. O que ninguém explica é que por trás da chamada economia mundial, existem conceitos econômicos básicos que qualquer pessoa pode aprender e usar para transformar a própria vida. Quando se fala em inflação e juros, a maioria pensa em números distantes, em gráficos confusos na televisão. Só que o impacto da economia na sua vida está bem mais perto do que imagina. Ele aparece quando o poder de compra diminui, quando um investimento cresce sem você perceber ou quando uma crise econômica derruba planos inteiros. É aqui que entra a economia descomplicada. Uma chave que abre os olhos para como funciona a economia de verdade, não a que vendem em discursos técnicos, mas a que dita riqueza e pobreza todos os dias. E talvez a parte mais surpreendente seja descobrir que aplicar esse conhecimento não exige fórmulas mágicas ou cálculos impossíveis. Basta olhar para o dinheiro no dia a dia e entender que cada transação é uma peça do quebra-cabeça. O básico da economia, que ninguém nunca se deu ao trabalho de explicar, revela como a vida financeira pode ser transformada a partir de pequenas escolhas. E é justamente esse segredo que vamos desvendar juntos agora. Sabe, eu cresci acreditando que só quem nascia em berço de ouro poderia alcançar riqueza. Eu não tinha dinheiro guardado, meu salário mal cobria as contas e parecia impossível pensar em investimento. Mas com o tempo, eu descobri que o básico da economia não é um bicho de 7 cabeças. Existe sim uma economia simples, uma economia descomplicada que qualquer pessoa pode aprender. E ela mostra como funciona a economia de verdade. E quando a gente entende a economia no dia a dia, percebe que não precisa gastar uma vida inteira para conquistar riqueza e sair da pobreza. Eu lembro bem da primeira vez que ouvi alguém dizer: para ficar rico, você vai ter que trabalhar 40 anos e torcer para se aposentar com dignidade. Aquilo soava como sentença. Mas quando comecei a buscar uma explicação da economia, percebi que havia outro caminho. Descobri que a economia mundial e até a economia do Brasil seguem uma lógica que pode ser aplicada na nossa vida pessoal. Se eu entendi isso, qualquer um pode entender a economia, porque ela é feita de conceitos econômicos básicos, de oferta e demanda, de dinheiro circulando, de inflação e juros que mexem direto com o nosso poder de compra. E eu te digo, não importa de onde você vem, se o seu salário hoje parece pequeno ou se já enfrentou uma crise econômica. O que importa é abrir a mente para enxergar que a economia descomplicada revela segredos poderosos. É como se alguém tivesse me mostrado que existe um atalho, que riqueza não depende só de esforço bruto, mas de aprender como economizar, como investir cedo e usar o impacto da economia a meu favor. É esse conhecimento que separa quem continua correndo atrás de salário e preços altos e quem conquista a liberdade. E sabe o melhor? Esse é só o começo da jornada. Durante muito tempo me disseram para colocar os pés no chão, que eu devia ser realista e esquecer meus sonhos grandes. Só que no fundo eu percebi que esse conselho me mantinha preso a um ciclo de pobreza e salário contado. O básico da economia mostra que acreditar no impossível não é loucura. É simplesmente entender a economia de um jeito diferente. Ela responde às escolhas que fazemos, às transações que criamos e até às oportunidades que enxergamos quando os outros só veem crise econômica. Se eu tivesse seguido aquelas vozes que me mandavam ser realista, jamais teria investido os primeiros R$ 100. Esse pequeno passo, que parecia insignificante, mudou tudo porque me fez perceber como funciona a economia do crescimento. Quanto mais cedo você age, mais o dinheiro no dia a dia se transforma em investimento real. A economia simples ensina que até a menor semente pode virar floresta. E essa metáfora se aplica ao poder de compra que aumenta quando você aprende a usar o mercado financeiro a seu favor. Hoje eu entendo que riqueza e pobreza não são apenas resultados de salários e preços, mas de mentalidade. Quem acredita nos sonhos encontra formas criativas de gerar novas fontes de renda, de buscar como economizar e investir. Já quem desiste cedo
acaba refém de dívidas, inflação e juros que corroem cada centavo. A explicação da economia deixa claro: acreditar é o primeiro investimento. E se você acha que sonhar grande é exagero, espere até ver o que acontece quando começamos a aplicar esse conhecimento. Com o tempo, eu aprendi que não basta trabalhar duro. É preciso escolher bem de quem ouvir conselhos. Muita gente fala sobre dinheiro sem nunca ter construído riqueza de verdade. Quando percebi isso, comecei a buscar vozes diferentes, que falassem de economia simples, de como funciona a economia de forma prática. Assim fui entendendo a economia descomplicada e percebi que se eu quisesse sair da pobreza e conquistar meu espaço, teria que filtrar bem quem realmente tinha experiência com investimento, com o mercado financeiro e com o impacto da economia na vida real. Outra mudança foi aprender a pensar criativamente quando surgia um problema. Antes eu só enxergava limites: salário baixo, preços altos, contas no vermelho. Mas quando comecei a aplicar conceitos econômicos básicos, percebi que toda crise econômica também abre espaço para soluções inesperadas. Por exemplo, em vez de reclamar da inflação e juros que corroíam meu poder de compra, eu busquei formas de criar renda extra. Freelances, pequenos negócios online, até vender coisas que eu não usava mais. Essa criatividade me fez entender que a economia mundial e a economia do Brasil sempre vão oscilar. Mas a minha postura diante disso pode ser diferente. E a terceira atitude foi sair da zona de conforto. Isso doeu. Eu tive que assumir riscos calculados, como trocar de emprego estável por uma oportunidade incerta, mas com maior potencial de crescimento. Foi aí que percebi como a explicação da economia se aplica à vida. Quem não assume riscos nunca experimenta os ganhos. Claro, não é sair apostando em qualquer investimento, mas aprender como economizar, avaliar oferta e demanda e usar o dinheiro no dia a dia de maneira estratégica. Esse passo foi o que abriu as portas para a transformação, mas ainda havia algo que mudaria totalmente minha visão sobre riqueza. Uma das maiores lições que aprendi é que o tempo é o melhor aliado do dinheiro. Quanto antes você começa a investir, mais o efeito dos juros compostos trabalha a seu favor. No começo pode parecer pouco, R$ 100 aplicados em algo simples, mas ao longo dos anos, essa semente se multiplica de um jeito que muda completamente o poder de compra. Entender a economia nesse ponto é essencial. A economia simples mostra que esperar para investir é desperdiçar anos de crescimento. Eu gosto de comparar isso com plantar uma árvore. Quem planta cedo colhe sombra e frutos por décadas. Quem espera acaba correndo atrás do prejuízo. Por isso, além de economizar, é vital diversificar. O mercado financeiro não é feito só de ações ou de um único investimento. É como a própria economia mundial, ampla, complexa, mas acessível quando descomplicada. A explicação da economia nos mostra que, para não ficar refém da inflação e juros, precisamos espalhar o risco e colher retornos em diferentes áreas. E existe uma estratégia que me ajudou muito: o portfólio de 3 fundos, simples, prática e inteligente. Ela combina um ETF de mercado total dos Estados Unidos, ações internacionais e títulos. Essa estrutura equilibra risco e segurança, ajudando a construir riqueza, mesmo em meio a crises econômicas. É a economia descomplicada aplicada ao dia a dia, mostrando que o básico da economia pode ser colocado em prática de forma acessível. E quando descobri isso, percebi que diversificação não era só dentro do mercado financeiro. Eu já vi muita gente perder tudo porque entrou em algo que não entendia. O mercado financeiro é fascinante, mas pode ser cruel para quem acredita em atalhos. Conheci uma pessoa que colocou toda a sua confiança em um investimento alavancado, complexo, que prometia retorno rápido. Parecia riqueza fácil, mas em pouco tempo virou pobreza. Foi aí que aprendi: o básico da economia é nunca colocar dinheiro onde você não entende a economia por trás. A economia simples, aquela que faz sentido no dia a dia, é sempre a mais segura. E aqui está outro ponto crucial: diversificar não significa apenas comprar ações diferentes. A verdadeira explicação da economia mostra que diversificação também se aplica à vida. Não dependa de um único salário, porque inflação e juros podem corroer seu poder de compra. Crie fontes alternativas de renda. Pode ser um pequeno negócio online, uma consultoria,
aluguel de imóvel ou até monetizar algo que você já faz bem. Essa economia descomplicada mostra que riqueza não vem só de onde você trabalha hoje, mas das oportunidades que você cria. Eu mesmo já passei por uma crise econômica que me mostrou isso. Quando a empresa onde eu trabalhava cortou salários e preços subiram, minha renda extra foi o que me sustentou. Foi como se tivesse construído um seguro invisível contra a pobreza. E isso é um conceito econômico básico. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. A economia mundial oscila, a economia do Brasil tem altos e baixos, mas quem diversifica suas fontes de receita consegue atravessar tempestades sem naufragar. E esse raciocínio me levou a pensar além do óbvio. Com o tempo, percebi que diversificação não era só uma estratégia dentro do mercado financeiro, mas uma filosofia de vida. Depois que aprendi o básico da economia, comecei a enxergar valor em ativos que antes eu ignorava. Investi em imóveis que geram aluguel, comprei carros clássicos que se valorizaram com os anos e até relógios raros que viraram verdadeiras reservas de riqueza. Isso é entender a economia de um jeito prático, transformar objetos do dia a dia em patrimônio que protege contra a inflação e juros. Mas eu não fiquei preso apenas ao que se compra e guarda. A economia simples também me mostrou a força de diversificar minhas fontes de renda. Abri uma pequena loja física, explorei publicidade digital, usei afiliações para criar receitas automáticas e investi em espaços que hoje me pagam aluguel mensal. É como aplicar a explicação da economia dentro da minha própria vida. Enquanto a economia mundial oscila e a economia do Brasil enfrenta altos e baixos, minhas diferentes fontes de renda mantêm o equilíbrio. E o mais incrível é que essa visão descomplicada muda totalmente o impacto da economia na sua vida. Quando você cria múltiplos fluxos de dinheiro, o poder de compra aumenta, o medo da crise econômica diminui e a sensação de liberdade cresce. Não importa se o mercado financeiro está turbulento ou se os salários e preços parecem injustos, porque você tem segurança em várias frentes. E foi assim que eu descobri: a verdadeira riqueza não é depender de uma única fonte, mas construir várias portas abertas para o futuro. Depois de tantas experiências, ficou claro para mim que depender de uma única fonte de renda é como caminhar numa corda bamba. Qualquer vento pode derrubar. O básico da economia me ensinou que é mais seguro ter várias colunas sustentando a casa. Quando você entende a economia descomplicada, percebe que o segredo não está em correr atrás de mais horas de trabalho, mas em construir estruturas que funcionem mesmo quando você não está presente. É isso que garante estabilidade em tempos de inflação e juros altos. Eu aprendi que a economia simples não é sobre fórmulas complicadas, mas sobre escolhas inteligentes. Quando criei múltiplos fluxos de receita, investimentos, imóveis, negócios digitais, publicidade, afiliações e até pequenos empreendimentos locais, meu poder de compra deixou de depender apenas do salário. Essa explicação da economia aplicada na prática me mostrou como funciona a economia de verdade. Quanto mais raízes você planta, mais frutos pode colher, mesmo em meio a uma crise econômica. E talvez a maior revelação seja essa: riqueza e pobreza não são destinos imutáveis. São consequências de como lidamos com dinheiro no dia a dia. O impacto da economia na sua vida é enorme, mas você pode virar o jogo quando aprende como economizar e como investir de maneira diversificada. O mercado financeiro, a economia do Brasil ou a economia mundial sempre terão altos e baixos, mas quem constrói vários caminhos para o dinheiro fluir nunca fica parado. E é justamente nessa direção que vamos mergulhar agora. E agora fica a pergunta: o que vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar deixando a economia controlar o seu poder de compra ou vai assumir as rédeas para transformar salário e preços em oportunidade de crescimento? Entender a economia simples é o primeiro passo para sair da corrida da pobreza e construir riqueza com inteligência. O básico da economia, aplicado todos os dias, abre portas que muitos acreditam estarem fechadas. Então reflita: quantos anos ainda pretende esperar para começar a investir, criar múltiplos fluxos de renda e proteger-se da próxima crise econômica? A economia descomplicada não é teoria distante, é prática que muda a vida real. Não se trata apenas de conceitos econômicos básicos,
mas de como funciona a economia que bate na sua porta todo mês com boletos, juros e escolhas. Se fizer o que sempre fez, terá os mesmos resultados. Mas se agir agora, descobrirá que a riqueza está mais próxima do que imagina. Então não adie. Invista no conhecimento, aplique as estratégias e esteja sempre em movimento. Porque no final das contas, crise é para quem dorme.